Nós louvamos a Deus por mais um sábado que Ele tem nos concedido. Nós estamos falando diretamente da cidade de São Paulo, na zona sul da cidade de São Paulo, na região sul, no bairro do Jardim São Lourenço. Jardim São Lourenço. E nós contamos com a sua participação para que você possa compartilhar com outras pessoas o link da nossa igreja. O link da nossa igreja. Não sei se você consegue pôr o link para que as pessoas possam compartilhar. Nós queremos multiplicar. Queremos multiplicar esta programação. Você sabe muito bem o poder da tecnologia. O poder da tecnologia é extraordinário, especialmente quando nós dedicamos para o bem. Portanto, seja um anjo da esperança. Multiplique o endereço da nossa igreja. A palavra será aberta. Portanto, multiplique, envie para os seus contatos. Este é o momento de você enviar, porque você precisa ser um anjo da esperança. Seja um anjo da esperança. Multiplique. Eu quero cantar com vocês que estão nos assistindo uma música do nosso inário. É um hino que diz respeito ao tema que nós iremos estudar esta manhã. Portanto, cante conosco o hino do Inário Adventista. O número é o 294. Ou seja, 295, perdão. Tudo entregarei. Tudo é tudo. A Bíblia diz que Jó, ele era fiel a Deus. Ele não tinha o coração dividido. Jó temia a Deus, obedecia a Deus e se desviava do mal. Nós vamos cantar. Tudo entregarei. Hino do Inário Adventista, número 295. Cante conosco nesta manhã de sábado. Você que está na sua casa, você que por algum momento chegou ao nosso canal, compartilhe o nosso canal. Cante conosco. Faça deste hino a sua oração. É um hino de entrega. É um hino de dedicação. Resoluto
Amém. Você está cantando com a igreja do Jardim São Lourenço. Você que chegou em nossa página da Igreja Adventista do Jardim São Lourenço, aqui da região sul da cidade de São Paulo. Cante conosco, tudo entregarei. Compartilhe o link da nossa igreja, Jardim São Lourenço, Facebook. Seja um anjo da esperança. Transmita a mensagem. Deus está precisando de anjos que voem pelo meio do céu. Amém, graças a Deus. Parece, eu não diria parece, eu digo, a profecia do Apocalipse está se cumprindo. O apóstolo São João, ele escreveu que ele viu um anjo voando pelo meio do céu. Toda a terra via aquele anjo. E eu creio piamente que esta palavra se cumpre quando a Bíblia é aberta e o Evangelho eterno é pregado. E pregado por este meio, a tecnologia está chegando em toda a face da terra. A Bíblia está se cumprindo. O Evangelho está sendo pregado. Seja um anjo da esperança. Compartilhe o link da nossa igreja, porque logo mais nós iremos estudar a palavra de Deus. Iremos ler a palavra. Nós iremos ouvir a voz de Deus. Mas antes de ouvir a voz de Deus, Deus ele precisa ouvir a nossa voz. É verdade. E Deus ele ouve a nossa voz quando nós nos dirigimos a Ele e oramos. E é justamente isso que nós iremos fazer agora. Nós iremos fazer agora. Nós iremos orar, falar com o nosso Deus. E a Bíblia diz que a gente deve fechar a porta do quarto. Vamos fechar a porta do quarto. Eu pediria para o meu amigo fechar a porta da igreja, que está um pouco aberta, para que a gente possa falar e conversar com o nosso Deus. Feche ali, por favor, a porta da igreja, porque pode ser que algumas pessoas ali, elas passem e vai tirar um pouco a nossa atenção. Então, fechemos os nossos olhos e falemos com o nosso Deus. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã de sábado, Senhor, a profecia apocalíptica, ela se cumpre. Um anjo voando pelo meio do céu. A palavra de Deus, a tecnologia, está sendo um instrumento para que esta verdade, ela cumpra-se em nossos dias. Obrigado por fazer parte da história da tua igreja nestes últimos dias. E agora, Senhor, envia o Espírito Santo, o mesmo que inspirou homens a escreverem a Bíblia, que ele nos inspire, Senhor. Oh, Pai, somos vasos de barro, mas tu podes usar a quem se colocar em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, eu ainda quero fazer um convite para você. Depois que começou a pandemia, nós criamos um canal. Isso mesmo, o nosso canal não é no Facebook, nós temos uma página, mas o nosso canal é no YouTube. Portanto, o meu convite é que você inscreva-se no nosso canal. Eu digo nosso, porque você também pode fazer parte desse canal. Eu tenho feito reflexões neste canal de 3 minutos, 3 minutos e meio apenas, sobre o livro profético de Daniel e Apocalipse. São 3 minutinhos apenas. Então, o nome do nosso canal é Luiz Gonzaga, teólogo adventista. A expressão teólogo é para aqueles que gostam de títulos. Nós colocamos. Portanto, inscreva-se em nosso canal, agora mesmo.
Luiz Gonzaga, teólogo adventista. Ok? Sabe por que é importante você inscrever-se em nosso canal? Porque quanto mais pessoas estiverem inscritas em nosso canal, mais a mensagem que nós apresentamos neste canal, ela será conhecida e divulgada. Portanto, quando visito as igrejas, eu digo o seguinte: se você não quer inscrever-se em nosso canal, crie um canal. E eu já quero adiantar a você que dá muito trabalho, porque uma mensagem de 3 minutos, eu tenho que preparar quase que uma mensagem para 60 minutos, e aí eu resumo aquilo que é mais importante. Portanto, o meu muito obrigado por você inscrever-se em nosso canal. Eu repito, Luiz Gonzaga, por certo está aparecendo na tela, você está vendo, Luiz Gonzaga, teólogo adventista. Muito obrigado. Agora, já falamos com Deus, agora nós iremos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, nesta manhã, deste sábado, nós iremos começar com o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33. Abra sua Bíblia, São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Olha o que diz a palavra de Deus. São Mateus, capítulo 6, verso 33. Se você quiser mandar a sua mensagem, pode mandar. Está aberto o chat, tá? Pode mandar a sua mensagem, que nós estamos aqui na igreja do Jardim São Lourenço, na região sul da cidade de São Paulo. De São Paulo para todo o mundo. É o anjo que está voando pelo meio do céu. Esta é a palavra, ela está se cumprindo. Faça parte da história desta mensagem pregada. Divulgue. Compartilhe com seus contatos. Vamos à Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Todos já acharam? Vamos à leitura bíblica. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra inicial é esta: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, não é preciso nós fazermos uma exegese deste versículo bíblico. A palavra é bem clara, é buscar mesmo, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a Bíblia está dizendo que todas as coisas. O que é todas as coisas para você? O que é para mim todas as coisas? Todas as coisas é uma cura apenas? Sim. Todas as coisas é uma bênção material? Também. Eu li certa vez um artigo de um comentarista comentando este verso. E ele dizia assim: todas as coisas é tudo que você precisa. E que Deus sabe que é o melhor. Todas as coisas pode ser uma bicicleta que você está pensando comprar. Pode ser uma sandália havaiana. Pode ser um tênis. Pode ser um alimento. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, creia, acredite. A Bíblia diz que isto é uma palavra mandamento. Todas as coisas serão acrescentadas. Se eu fizer o quê? Se eu buscar o reino de Deus. Se eu fosse dar um título para a mensagem desta manhã, sabe qual era? Primícias.
primícias para Deus. Primícias para Deus. Este é um tema de suma importância. Eu conversei com um ancião dessa igreja, o irmão Severino. Eu disse: irmão Severino, eu gostaria de ter um sábado. E o sábado foi este, dado por Deus, usando ele. Primícia. O que é primícia? A palavra já sugere o que é primícia. Primícia é primeiro. Primeiro em tudo. Então, a Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro. Ou seja, a primícia é de Deus. A primícia é de Deus. Êxodo, vamos ao livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Como é interessante a gente buscar o conhecimento através da leitura da Bíblia. Precisamos ir na fonte original. Precisamos buscar na fonte primária. Fonte primária é a Bíblia. Primária, primeira fonte. Êxodo 23, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu pediria a participação. Nós temos aqui em nossa igreja 4 pessoas. E eu vou pedir que uma dessas pessoas leia, por favor, o texto bíblico, para termos a participação. Então, nós iremos ler porque estamos com o microfone. Vamos à Bíblia, Êxodo 23, verso 19. Não sei se aquela tela também dá para mim observar. Obrigado. Êxodo 23, verso 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Notem, a palavra primícia, a princípio, ela está relacionada ao trabalho na agricultura. Mas ela pode estar relacionada também ao trabalho em uma escola. Nós que trabalhamos como professor. Pode estar relacionada a um trabalho de qualquer atividade que o ser humano desenvolve. As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor. A primeira colheita, o primeiro fruto é de quem? É do Senhor. Eu quero adiantar que primícia é oferta. Primícia não é dízimo, não. E não é o estudo que estamos trabalhando esta manhã. Dízimo, a Bíblia diz que é 10% de tudo que nós ganhamos. Primícia é a primeira atividade que eu faço. A primeira vez que eu utilizo alguma coisa, tem que ser para o Senhor. Tem que ser para o Senhor. Por que tem que ser para o Senhor? Vamos à Bíblia. Vamos ao livro de Salmos 24. Salmos 24, verso 1. Você que está nos assistindo, compartilhe o link da nossa igreja. Salmos 24, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmos 24, verso 1. Você está vendo o texto na tela? O texto, ele diz o seguinte, Salmos 24, versículo 1. Todos já acharam? Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. É dele todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor pertence a terra. E tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto,
A terra pertence ao Senhor, as coisas que estão na terra pertencem ao Senhor, e todas as pessoas que estão na terra pertencem ao Senhor. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele. Esse é o princípio básico de sermos mordomos fiéis, tanto no dízimo como nas ofertas, tanto no dízimo como na primícia, porque tudo é do Senhor e Ele nos deu para que nos tornemos mordomos verdadeiros. Sabe, é uma das grandes verdades bíblicas que nós precisamos desenvolver, é que para que eu tenha bons relacionamentos, seja em casa ou na sociedade, para que eu me relacione com as pessoas dignamente, para que eu cumpra a missão, isso mesmo, olhe, relacionamento e missão, primeiro eu tenho que ter comunhão. Primeiro eu tenho que buscar a Deus primeiro, e da comunhão virá o quê? Virá o relacionamento e virá a missão. Eu irei cumprir a missão, fruto de comunhão que eu tiver com Deus. Esse é o princípio básico. E para que eu tenha comunhão com Deus autêntica e que perdure, é verdade, é necessário que esta comunhão ela seja primícia. Voltando à palavra, é necessário que ela seja primícia. A primícia, ou seja, em primeiro lugar, a gente volta ao texto bíblico: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos à Bíblia? Continuando no tema da primícia, vamos ao livro de Provérbios, capítulo 3. Estávamos em Salmos, depois do livro de Salmos, a gente vai diretamente para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, verso 9. Passe mais algumas páginas e nós teremos então este verso. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Honra, todos já acharam? Estamos aguardando você que não encontrou ainda o livro de Provérbios, está pertinho do livro de Salmos. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Eu leio: honra ao Senhor com os teus bens. E o que mais? E com as primícias da tua renda, honrar ao Senhor. Ou seja, quando eu tomo uma decisão de buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas, eu estou honrando ao Senhor. Eu estou honrando ao Senhor. É fácil? Não é fácil. Especialmente você que nos assiste, que mora na cidade de São Paulo. Você conhece o lufa-lufa desta cidade e de outras cidades mais. É verdade. Eu trabalho esse tema de mordomia cristã e às vezes tem pessoas que estão desempregadas. É sim. E aí eu digo para essas pessoas: não importa se eu estou empregado ou desempregado, eu não tenho tempo de ler a Bíblia e de orar. É verdade. Satanás, ele procura não permitir que eu dedique a primícia para Deus do meu tempo. Portanto, extrapola uma decisão pessoal. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo, para que eu tome uma decisão firme de dizer: Senhor, eu quero te buscar em primeiro lugar em todas as coisas. Sábio Salomão, ele escreveu: honra o Senhor com os teus bens
e com as primícias de toda a tua renda. Honrar ao Senhor com tudo. Repito, não é dízimo, é oferta. O dízimo é 10% de tudo que nós ganhamos. Primícia é honrar a Deus com o primeiro minuto de vida que eu tenho ao levantar. É honrar ao Senhor Deus com aquilo que eu comprei. Inicialmente, eu não irei usar para benefício próprio, eu irei usar para glorificar o nome do Senhor. Eu lembro quando estava em Pernambuco, e minha mãe comprava uma sandália havaiana nova. Eu lembro até a cor, era um verdinho claro. E a primeira vez que eu, ou seja, o primeiro momento que eu usava aquela sandália havaiana era para a igreja. Até que chegou um momento que eu tinha uma sandália havaiana para ir à igreja apenas e outra para as atividades do dia a dia. Tudo que nós fizermos, primeiro tem que ser para o Senhor. Se eu irei ocupar uma casa, primeiro eu tenho que fazer um culto ao Senhor. Se eu comprei um carro, a primeira atividade daquele carro é para o Senhor. Isso é muito importante. Nós iremos ler aqui dentro da palavra a importância que este tema ele adquire. Então, o sábio Salomão, ele diz: honra o Senhor com os teus bens, com a primícia da tua renda. E o verso 10, o que acontece? Versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos provar ao Senhor? É a Bíblia que nos desafia. Provai ao Senhor. Então, se eu estou... Esse tema é um tema para quem quer receber as bênçãos espirituais, materiais e físicas de Deus. Esse é o tema. Busquem a Deus. Os primeiros minutos, tudo que fizer, tudo que realizar, tudo que eu adquirir, eu tenho que dedicar primeiro ao Senhor. E a Bíblia diz que se encherão, de que maneira? Fartamente, os teus celeiros. E a Bíblia continua dizendo: e transbordarão. E eu pergunto para você, como perguntei para um aluno do 6º ano: aluno, a Bíblia mente? Ele disse: não, professor, a Bíblia não mente. A Bíblia é a verdade. Quem sabe os celeiros não estão transbordando, não estão fartos, porque eu não tenho dedicado ao Senhor as primícias. Primícia do tempo, primícia daquilo que eu uso, daquilo que eu compro, daquilo que eu recebo, é do Senhor. Primícia, primeiro, de manhã, ao levantar, não importa se tem trânsito, se eu perdi o metrô, o ônibus, o trem, eu preciso dedicar os primeiros momentos ao Senhor. É dele, pertence a Ele. É verdade. Nós iremos trabalhar esse tema mais. Quando eu não faço isso, o que acontece? Primícia do Senhor. Eu e você somos mordomos. O princípio da primícia não é que Deus quer, não, é que Ele quer abençoar mais a mim e a você. Esse é o princípio das primícias. Josué, capítulo 6, vamos à Bíblia? Vamos a um exemplo bíblico de o que acontece quando eu não participo desse projeto de Deus, de dedicar a Ele, de buscar a Ele em primeiro lugar. Josué capítulo 6, versículo 18, Notem, é muito importante que nós conheçamos
a história que está relatada no livro de Josué. Todos vocês conhecem, e alguns mais, outros menos, que Israel foi uma nação escolhida por Deus naqueles dias. Hoje, todo aquele que aceita Jesus pertence ao Israel espiritual. A bênção agora é para todo mundo. Eu não tenho que ir em Jerusalém, não, para receber essa bênção. Não, Jerusalém, Israel, é como qualquer outra nação. Qualquer outra nação. Porque Deus, Ele enxertou na videira aquele que o aceita e o que recebe, aquele que o aceita e o recebe como Salvador pessoal. Portanto, Israel caminhou pelo deserto, aquela nação, e eles estavam próximo à terra que tinha sido prometida a eles, chamada na Bíblia de terra de Canaã. Mas para que eles entrassem na terra de Canaã, eles tinham que passar um rio. Saíram do Egito, passaram pelo mar, o Mar Vermelho, foram batizados. E agora eles teriam que passar pelo rio, o Rio Jordão. Quem sabe eu estou falando para uma pessoa que precisa ser batizada. Ou você passa pelo Mar Vermelho ou pelo Rio Jordão, mas tem que ser batizada. A Bíblia diz, aquele que quer ser salvo, ele precisa crer e ser batizado. Aqui em nossa igreja, nós temos um tanque batismal. Se você deseja ser batizado, você pode vir até a nossa igreja e passar pela experiência que Jesus passou. Jesus nos deu o exemplo, foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Quem crê e for batizado será salvo. E aquele povo, aquela multidão, aquela nação que caminhava pelo deserto, eles passaram pelo Rio Jordão e eles foram batizados. Mas Deus disse para Josué, Josué, logo depois do Rio Jordão, tem uma cidade chamada Jericó. Notem, eu pergunto a você, qual foi a primeira cidade que eles haveriam de ocupar? Qual foi a primeira cidade, as primeiras terras que seriam deles? Jericó. Então, se era Jericó, era primícia, era a primeira. E a primeira pertence a quem? O primeiro momento da sua vida ao levantar. O primeiro momento que você ocupar qualquer coisa, que você usar qualquer objeto, pertence a quem? Ao Senhor. Consagremos a Ele. Uma escritora inspirada, ela diz assim, consagremos-nos a Deus pela manhã, e seja esta a nossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço e permanece comigo. E permite que todas as coisas se façam em ti. Amém. Pela manhã, a primeira hora, o primeiro momento é do Senhor. E quando eu não faço isso, eu estou... Lembram do texto bíblico de Provérbios? Honra o Senhor com os teus bens. Para que eu entenda o que é honrar, eu tenho que saber o que significa o contrário de honrar. Quem não honra faz o quê? Desonra. Quando eu não estou dedicando os primeiros momentos, quando eu não estou usando a oferta da primícia para o Senhor, eu estou desonrando a Deus. E por incrível que pareça, aquele povo, aquela nação de Israel, eles passaram o Jordão, a primeira cidade era Jericó, era primícia, era do Senhor, e Deus disse, no versículo 18, tão somente, vamos à leitura bíblica, guardai-vos das coças condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis.
e assim torneis maldição o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata, ouro, utensílio, bronze, ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro. Jericó não pertencia a Israel. Jericó pertencia ao Deus de Israel. Em sua casa, se você ler o restante desta história, você verá que alguém desonrou ao Senhor. Alguém não obedeceu a palavra, não dedicou as primícias daquela terra para o Senhor. Foram amaldiçoados, perderam tremendamente. As primícias são do Senhor. Quando eu não dedico as primícias para o Senhor, elas não serão bênçãos para nós. Ou seja, quando eu não dedico os primeiros minutos, os primeiros momentos para o Senhor, aqueles momentos, eles não serão bênçãos, eles serão maldição para nós. Esse tema, ele prepassa toda a Bíblia, toda a Bíblia. Percebem que nós começamos em Êxodo? Percebe que nós poderíamos usar o exemplo de Caim e Abel? Deus, ele pediu o quê? As primícias. As primícias. Ofereça as primícias para mim. Agora nós vamos a um texto bíblico. Já estamos chegando aos momentos finais do estudo desta manhã. E eu quero dizer a você que todos os sábados, a igreja do Jardim São Lourenço, aqui na região sul da cidade de São Paulo, estará transmitindo um culto. Quem sabe, se não é deste púlpito, que você precisa receber uma palavra. Você vai ter vários canais transmitindo. Mas quem sabe, se Deus não quer usar alguém que irá pregar deste lugar para falar ao seu coração. Vamos à Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor, falando sobre primícia. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Já achamos? Vamos à leitura bíblica. Você está vendo na tela. Olha o que diz a palavra. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, Jesus, as primícias dos que dormem. Sendo Cristo Jesus as primícias dos que dormem. A gente precisa fechar a nossa mente para as coisas, para os barulhos que tem no mundo, para as luzes que existem no mundo. A gente precisa estar atento e ouvir apenas a voz de Deus. Agora mesmo eu estou ouvindo um barulhozinho que está entrando por uma das aberturas aqui da igreja. E perturba, porque o barulho do mundo, ele nos tira a concentração de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem, dos que morreram. Será que isso é importante? Eu estive em um cemitério, aqui na cidade de São Paulo, no Jardim São Luís. Estava sendo feito ali um velório. Ainda não estávamos na pandemia. Mas sinais da pandemia já estavam acontecendo. Os sinais, porque esta pandemia é um sinal da volta de Jesus. Lucas 21, verso 11, diz que nos últimos dias aconteceriam guerras, conflitos, contendas, confusões. Lembra da oração do ancião aqui da nossa igreja? Nesse mundo de confusão, preste atenção à palavra, guarde no coração, não na mente apenas. E eu estava no cemitério São Luís e uma adolescente, o féretro
já estava sendo conduzido para ser depositado em uma das covas. E ela segurava aquele caixão e ela dizia: papai, volte comigo para casa. A mortandade está assolando ao meio-dia nesta terra, não é apenas no Brasil, não. Notícias de outros países que às vezes não chegam até nós. A mortandade, ela está assolando ao meio-dia. Mas a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem, dos que já morreram. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, o seu parente que morreu de Covid nesta pandemia, o meu parente que já veio a falecer, a Bíblia diz que ele irá ressuscitar, ele irá acordar, porque para a Bíblia a morte é um sono. Por isso que Paulo ele escreveu: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele acreditava que Jesus, ele tem o poder, ele tem a chave da sepultura, ele tem a chave do inferno. Porque em uma das traduções bíblicas, cemitério é inferno, é um lugar escuso. Nós cremos que aqueles que morrem em Cristo, um dia ouvirão a voz de Jesus, a trombeta ressoando, e esse dia está chegando. Amém. Primícia dos que dormem, Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Um outro texto, Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Você que está nos assistindo, nós estamos transmitindo este culto da Igreja do Jardim São Lourenço, na cidade de São Paulo, numa região sul aqui da cidade de São Paulo. Jardim São Lourenço. Compartilhe o link da nossa igreja. O texto bíblico citado é Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Vamos à palavra. Apocalipse capítulo 14, verso 4. É o último livro da Bíblia, não é? Apocalipse 14, versículo 4. Percebe você que este tema não é um tema que nós encontramos em um único livro, não. Em toda a Bíblia está o tema de primícia. Apocalipse 14, verso 14 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes, são eles, os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São estes, são eles, os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Estes, ou eles, pode ser eu, pode ser você. A Bíblia diz, são primícias para quem? Para Deus e para o Cordeiro. Amém. Graças a Deus. Somos primícias para Deus. Nós não somos algo secundário para Deus. Nós somos algo primário. É por isso que Ele quer que eu o ponha aqui na terra em primeiro lugar, em todas as coisas. Porque Ele vai nos tornar primícias. Vai nos tornar primícias. Eu termino as minhas considerações esta manhã. Claro, tem que ser com a Bíblia, com a palavra de Deus, convidando você para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Que tema maravilhoso, como todos os outros temas. Eu me alegro com esta palavra, porque é uma palavra do Espírito para nós, e eu preciso aprender, eu preciso lutar contra vontades que eu tenho em minha vida, contra falta de confiança. É verdade, porque muitas vezes nós não buscamos a Deus em primeiro lugar,
porque achamos que estamos atrasados, porque achamos que sabemos. Sabe, quando a gente passa a acreditar, a crer, a confiar mais na nossa sabedoria do que na sabedoria de Deus, não tem sucesso. Romanos capítulo 11, verso 16, olha o que diz a palavra, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Entenda, por favor, essa palavra é conclusiva para o tema desta manhã. Olha o que diz: e se forem santas, o quê? As primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. É preciso alguma explicação? Não é? Todos entendem essa palavra? A Bíblia diz que se forem santas as primícias, toda a massa será santa. Ou seja, se pela manhã os primeiros momentos forem do Senhor, forem santos, o restante do dia será santo. É verdade. Eu comprei um carro. Estou usando o exemplo do carro, não sei porquê. É o bem que mais aparece, né? Eu comprei um carro. A primeira atividade que eu vou usar com aquele carro é para o Senhor, para que a primícia seja santa e o restante será santo. Meus amigos, hoje é o sábado, dia 19 ou 20? Dia 20. Hoje é o dia do jovem adventista. Primícia, o jovem, ele está nos primeiros anos da sua vida. É verdade? Se ele dedicar os primeiros anos para o Senhor, o restante dos anos também serão santos. É a Bíblia quem diz em Romanos: se forem santos, se a raiz for santa, o que aparece primeiro? É a raiz ou os frutos? É a Bíblia quem diz. Estudemos a palavra. Se a raiz for santa, aí a Bíblia diz assim: os ramos serão santos, ou seja, os frutos serão santos. Que Deus continue a nos ensinar. Eu quero, você também quer. Nós vamos terminar cantando um hino. Cante conosco o hino que nós cantamos antes de iniciar o estudo da palavra, 295. Porque eu quero entregar tudo ao Senhor. Percebe? Que não é do Senhor apenas os primeiros momentos, não. É tudo do Senhor. Ou seja, eu busco a Deus em primeiro lugar e o restante vai ser do Senhor, vai ser abençoado. Glória a Deus. Diga isso agora em sua vida. Tudo é do Senhor. Percebe como existe um entrelaçamento de todos os textos que nós lemos esta manhã? Eu posso citá-los. Nós lemos aqui Êxodo, nós lemos São Mateus, lemos o livro de Salmos, lemos o livro de Provérbios, lemos o livro de Coríntios, o de Apocalipse, e terminamos com o livro de Romanos, e todos eles nos conduzindo para que nós nos convertamos a dedicar ao Senhor as primeiras coisas, os primeiros momentos, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo entregarei. Vamos cantar. Amém, Senhor. Glória a Deus. É uma oração que nós estamos fazendo. Deus, Ele espera tudo. Ele não quer um coração dividido. Ele quer todo o coração. Tudo entregarei.
Que palavra! Por que você está relutando, meu amigo, que está nos assistindo? Qual a dúvida? Qual a incerteza que está no seu coração? Cante essa palavra, essa mensagem cantada. Do Cristo a ti entrego tudo, sim, por ti. Resoluto, com firmeza, mas submisso, humilde, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo. Ele só aceita se for tudo. A Bíblia diz que Deus é ciumento. Ele não quer dividir a mim e a você com outras coisas, com os deuses deste mundo. Tudo deixarei. Do Cristo a ti entrego corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Amém, graças a Deus. Eu convido você que está nos assistindo a fechar os olhos. E aos sábados, nós estaremos aqui sempre, neste canal, neste link. Compartilhe com outras pessoas. Seja o anjo da esperança. Eu convido você a fechar os olhos, porque nós agora iremos falar com o nosso Deus. Ele já falou conosco, já. Através da palavra, nós já lemos, agora nós iremos falar com Ele. 1 minuto para que você ore e depois nós iremos orar aqui da igreja. Amém. Senhor nosso Deus, continuando ainda em oração, nesta manhã de sábado, estamos orando com muitas pessoas. Eu creio, eu acredito que esta mensagem, ela alcançou algum coração que precisava ouvir esta palavra. Ó Senhor, faze com que essa comunicação ela alcance muitas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que Tu nos converta a esta verdade,
que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe esta pessoa que está orando conosco. Não sabemos, mas tu sabes qual a sua necessidade, qual o dilema, qual a angústia, qual o desespero, qual a agonia que ela está sentindo. Ó Senhor, vivemos em toda a terra dias proféticos, que nós possamos nos voltarmos para a Bíblia hoje, nesses dias mais do que nunca. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.